Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Sou o professor Jonas, professor de filosofia, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre literatura, na verdade uma obra do José Saramago, um pensador, escritor português, nascido em 1922 e morreu em 2010. É uma das principais obras dele, talvez a principal, Ensaio sobre a Cegueira, escrita em 1995. Essa obra trata de algumas questões que são consideradas filosóficas também, por ter ganhado um prêmio Nobel de Literatura em 1995, se não me engano. Esse pensador, é bem possível que a gente encontre algumas coisas sobre ele no Enem, no vestibular, ou até mesmo sobre essa obra. E até mesmo porque nós estamos vivendo um tempo que é retratado, talvez por ele, muito claramente nessa obra. Então eu gostaria de descrever a primeira parte da obra, até para não dar spoiler para ninguém, e em seguida fazer uma análise bem rápida assim, sobre a obra a partir da filosofia, de alguns aspectos da filosofia. Primeiro que a obra começa tratando sobre a cegueira, que se transforma em uma epidemia. Então, tinha um sujeito dirigindo um automóvel, para um semáforo, e dali ele não sai mais porque ele fica cego e ele não vai querer mais sair, desembarca do carro já cego. E essa cegueira vai passando de pessoa para pessoa, se transformando numa epidemia, até chegar no oftalmologista, né? O oftalmologista também fica cego. Ele avisa o governo que as pessoas estavam ficando cegas e que se tratava de uma possível epidemia, e o governo toma uma atitude em pegar essas pessoas que estavam cegas, colocar em uma ambulância e levar para um sanatório, antigo sanatório. E quando o oftalmologista é levado para o sanatório, a esposa dele arruma as coisas dele e acaba dizendo assim: aí também ceguei, então eu também tenho que ir para o sanatório. E ela é levada junto. Então a história toda, a esposa do oftalmologista será a protagonista, porque ela enxergava, né? A única pessoa que podia enxergar, e ela é levada para o sanatório. E aí o livro se transforma em algo genial. O Saramago consegue nos colocar numa condição de cegos também. Nós ficamos imaginando como seria a condição daquelas pessoas naquele sanatório, uma vez que não havia mais nenhum princípio de higiene, já faltava alimentação, as pessoas iam perdendo o senso assim, de humanidade. Já abro aqui parênteses para lembrar que o Saramago ele não dá nomes aos personagens, então a gente vai ver a rapariga de óculos escuros, a esposa o oftalmologista, o primeiro a ficar cego, a esposa do primeiro a ficar cego. Nem um cachorro miserável, que uma altura ali vai aparecer do livro, vai ganhar um nome pelo Saramago, porque eu diria assim, isso é muito filosófico. Vou pegar o exemplo dos campos de concentração, Auschwitz, por exemplo, em que os judeus chegavam no campo de concentração, eles perdiam o nome, perdiam a roupa, perdiam as características físicas, porque raspavam o cabelo, raspavam todos os pelos do corpo, e eles colocavam um número, né, tatuavam um número nas pessoas. Inclusive, alguns relatos dizem que se os judeus quisessem ganhar comida, eles tinham que saber falar em alemão, né? Os poloneses, por exemplo, saber falar em alemão o número deles para eles poderem ganhar comida. É interessante que o Saramago, então, ele diz assim que ele não coloca nome, né, aliás, nos personagens. Eu diria porque esses personagens ao longo da história vão perdendo humanidade. Então, já as pessoas perdem o sentido ali de higiene, as pessoas perdem qualquer sentido humanitário, eu diria. Então a cegueira vai causando isso na sociedade. É claro que nós estamos falando de uma cegueira intelectual, né? Nós estamos falando de uma cegueira física necessariamente. E o livro ganha uma dose a mais assim, de emoção, eu diria, quando chega um grupo bem maior de pessoas lá. O sanatório se divide em duas partes, né? Um grupo que basicamente poderia se dizer, talvez liderado pela esposa do oftalmologista, que podia enxergar, e outro grupo que é liderado por um cego, né? Ele acabou sendo liderado por um cego, mas esse cego já era cego antes de chegar lá, hein? Então ele tinha uma noção maior, ele conseguia, né? Talvez tenha sido colocado no meio do grupo e pensou: tá cego, mas todo mundo para lá, exatamente para não contagiar o resto da população. Ele acaba liderando essas pessoas, um grupo que o Saramago chama de malvados. Eles tinham uma arma, então eram liderados por um ou dois sujeitos ali. Não vou contar mais, porque senão vou estragar a história. E outro grupo era liderado pela esposa do oftalmologista. E aí o Saramago também tem um duplo sentido muito interessante, que em uma sociedade de cegos, né, se você consegue ver, se você tem uma noção de alguma coisa, como no caso do cego do outro grupo, que já era cego antes, então ele tinha uma noção do que era ser cego, ele conseguia se virar mais. O que você faz com a capacidade que você tem de ver, né? Ou você usa isso para o bem ou para o mal. Enfim, os cegos lá, que o Saramago chama de malvados, vai chegar um instante que eles vão começar a controlar a comida. Então a comida era deixada pelos guardas lá na frente do sanatório,
e os cegos malvados iam, pegavam comida, escondiam comida e diziam assim: agora, se vocês quiserem comida, vocês terão que pagar pela comida. Aí com joias, com relógios, com o que vocês tiverem. Claro que o primeiro grupo, para poder se alimentar, começou a dar o que tinha de dinheiro, o que tinha de bens materiais, mas rapidamente o dinheiro e os bens materiais acabaram, né? E aí o grupo dos malvados, como dizia o Saramago, resolve pedir, então, agora vocês vão mandar para cá as mulheres, né? Eles violentam as mulheres. E é uma das cenas, eu diria assim, mais fortes, né? Aquela descrição pelo que aquelas mulheres passaram, né? Sendo violentadas pelos cegos. Enfim, eu não vou falar mais do livro, isso aqui é apenas a primeira parte, tentando aqui chamar a atenção como é interessante essa obra e como quanta coisa tem pela frente, né, que vai acontecer com as histórias aqui do livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Agora eu gostaria de falar rapidamente que uma análise, que eu poderia dizer talvez filosófica. O que me vinha a todo momento assim, em mente, à medida que eu ia lendo o livro, é que ele tratava de uma cegueira intelectual, porque ele dizia assim, a cegueira branca. Então não era uma cegueira assim que, porque talvez o cego, né, ele tem uma cegueira escura, e a cegueira branca é exatamente uma cegueira intelectual. Então as pessoas às vezes têm um excesso de informação, e esse excesso de informações nos dias de hoje serve como areia nos olhos, né? Quem tem muita informação às vezes não consegue ver algo que está na frente delas. Isso é importante. Segundo aspecto, eu diria, tem relação com a ideologia, né? A ideologia na filosofia diz que a ideologia cega as pessoas. Isso é muito comum nos dias de hoje, no Brasil principalmente, que nós vemos ideologias aqui, tanto direita quanto esquerda. Não vou defender partido político, mas acho que eu diria que os dois lados erram quando forçam muito na ideologia, as pessoas acabam ficando cegas, né? Não vendo coisas óbvias que estão à frente delas. E aqui, repito, tanto de direita quanto de esquerda, enquanto as pessoas ficam brigando por política. No Brasil tem crianças morrendo em hospitais por falta de atendimento, né? Tem crianças aí sem educação, sem acesso a uma educação de qualidade, né? Sem saneamento básico, doentes, enfim. As pessoas ficam cegas por causa da política, né? Ficam idiotas, literalmente, como dizia a Hannah Arendt. Mas, além disso, eu diria que a cegueira também é muito interessante, que está no Brasil. O José Saramago, à medida que ele ia escrevendo a obra, ele dizia assim, a cidade já estava, e ninguém mais conseguia ver, na cidade já estava crescendo mato no meio das calçadas, né? Já tinham animais mortos pelas calçadas, já fedia, já era sujo, feio, ficava tudo feio, abandonado. A impressão que eu tinha é que estava escrevendo algumas cidades do Brasil, né? Senão quase todas as cidades do Brasil, que infelizmente são mal cuidadas, né? É muito comum a gente ver aí crianças às vezes caminhando por cima do asfalto, em meio a carros, porque o vizinho, que é um cego, né? Ao invés de ele fazer uma calçada decente para as crianças passarem para poder ir para a escola, o vizinho coloca entulhos, lixo ali, e ninguém vê o mato no meio das calçadas, né? No nosso país, a sujeira, o lixo. Parece que nós estamos realmente em cidades de cegos, né? Que as pessoas não conseguem ver algo que é óbvio, algo que está na frente da casa delas, algo que é próprio da vida delas. Não conseguem ver todos os desastres pela cegueira intelectual de um país miserável que é incapaz de ler um livro por ano, né? A maioria dos brasileiros são incapazes de fazer isso. Então eu diria a importância de nós estarmos sempre lendo, sempre buscando ver aquilo que é óbvio, que está embaixo do nosso nariz. Eu diria a inteligência, a leitura, a reflexão pode promover isso em nós. É muito possível encontrarmos essa obra do José Saramago em nenhum vestibular. Eu diria, convido todos a ler. Realmente é impressionante, uma das obras mais interessantes que eu já li, que mais me fizeram pensar e que eu vou ficar pensando por muito tempo sobre essa obra fantástica do José Saramago. E certamente eu vou ler outros livros desse pensador, né? Gostaria por fim de agradecer a todos que assistiram o canal, agradecer a professora Fran, professora de literatura, de português, que trabalha comigo. Ótimo livro, fantástico, e convido ela agora a terminar de ler o Friedrich Nietzsche, né? Um pensador também genial. Um dia falo dele aqui para vocês. Um grande abraço e muito obrigado, até a próxima.